Eu me chamo Gisele, eu estou cursando licenciatura em Artes Visuais na Uninter, no Polo de Iguaíba. O meu RU é 3239328 e devido à pandemia foi disponibilizado o estágio híbrido. Eu escolhi o modo de extensão e estou nesse momento fazendo o estágio do ensino médio. Então, vamos para a nossa segunda aula sobre História da Arte e conceitos do desenho. Vamos lá? Então, na pré-história, o desenho ele surgiu como uma forma de as pessoas se comunicarem, facilitando assim o desenvolvimento de uma linguagem falada e escrita. Agora, claro, não se sabe se o homem ele primeiro aprendeu a desenhar ou ele aprendeu a falar, até porque a fala não tem como deixar marcas. A gente não, naquela época não tinha nem como gravar, que nem hoje a gente pode gravar, mas naquela época não tinha como deixar marcas, então não se sabe se o homem primeiro desenhou, se primeiro ele falou. Mas é claro que essas pinturas elas facilitaram a comunicação do homem na época, né, com aqueles povos. Foi uma forma deles se expressarem. E lá na antiguidade, o desenho ele ganha um status sagrado, principalmente lá no Egito, onde ele foi muito usado para decorar as tumbas e também os templos. Tanto que lá para os egípcios, uma grave condenação é quando morria alguém e esse morto tinha raspado todos os desenhos e inscrições da sua tumba. Isso era uma condenação horrível. E cada povo ele tinha eles desenvolveram um sistema diferente de desenhar. Entre eles tinham assim, os mesopotâmios, os chineses e povos do continente americano. Todos eles desenvolveram formas diferentes de desenhar, com significados próprios que caracterizavam cada população. Assim como a gente hoje, mesmo vivendo no Brasil com a mesma língua, que a gente fala português, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem uma forma de falar, meio cantada. Já lá no Nordeste, eles já têm uma outra forma de falar. Já é diferente, tem as gírias deles. Dessa mesma forma, dá para se entender como era a comunicação através dos desenhos. Cada região tinha suas propriedades. Já os gregos e os romanos, eles utilizavam o desenho para representar os seus deuses. Já um acontecimento assim muito importante para o desenho foi a invenção do papel pelos chineses há mais de 3.000 anos atrás. Até então, antes dessa invenção do papel, eles usavam blocos de barro, eles usavam argila, couro, tecido, folha de palmeira, pedra, ossos de baleia. E também usavam o papiro, que era uma espécie de papel mais fibroso, muito usado pelos egípcios, mas ainda assim não era o papel. E até mesmo o bambu eles utilizavam para fazer os seus desenhos. E por volta de 6 a.C., os chineses já utilizavam um papel de seda branco próprio para desenho e escrita. Tu imagina, né? Eles desenharem em coisas que nem eu falei, blocos de barro, de argila, não é a mesma coisa que tu desenhar num papel, né? Os traços saem bem melhor no papel do que nesses outros materiais. Então, o avanço dessa descoberta do papel foi assim imprescindível para o desenvolvimento e evolução do desenho. Mas o papel da forma que a gente conhece hoje, esse papelzinho, a folha de ofício, papel sulfite que a gente mexe hoje, ele surgiu mesmo em 105 depois de Cristo. Sendo que esse papel ele foi mantido em segredo pelos chineses durante 600 anos. A técnica em si, ela
teve suas evoluções, mas o básico, o princípio de tudo continua o mesmo, que é a extração de fibras vegetais, a prensagem e a secagem. Essa continua a mesma. Então, os materiais utilizados para o desenho, a primeiro momento, eram os próprios dedos das mãos, porque naquela época ainda não existia, né, a caneta esferográfica, que ela só veio, né, para a ideia do homem lá que surgiu em 1938. Então, como eu falei, né, o primeiro utensílio usado foram os dedos. Aí depois, os babilônicos usaram um pedaço de madeira ou um osso em formato de cunha para desenhar em tábuas de argila. Daí que veio o nome da escrita cuneiforme. E aí, com a invenção do papiro pelos egípcios, foi necessário desenvolver assim, outros materiais para escrita e também para o desenho. Daí, passaram a ser utilizados também a madeira e osso molhado em tinta vegetal. E depois também teve as famosas penas, que a gente já viu em muitos filmes antigos, né? E também teve o carvão, que já foi utilizado pelos homens das cavernas. As penas no século XVIII, elas passaram a ser de metal. E em 1884, Levis, ele patenteou a caneta tinteiro, a precursora dessas canetas que a gente conhece hoje, as esferográficas. Essas famosas canetas Bic. Assim, da mesma maneira que os materiais que eram utilizados naquela época para o desenho, eles foram evoluindo, o desenho também foi evoluindo junto com o material. Ali no Japão, por exemplo, na época mais próspera dos samurais, que era de 1192 a 1600, o desenho experimenta assim, um grande crescimento. E os samurais, além deles serem guerreiros, deles lutarem, eles também se dedicavam às artes. Então, foi lá no Japão que foi divulgada a tinta nanquim, criada pelos chineses. Essa tinta nanquim que se utilizam bastante, muitos usam, né, nos seus desenhos, história em quadrinho. Ela é uma tinta preta bastante usada para desenhar e ela era feita de um pigmento negro, extraído de compostos de carbono queimado, por exemplo, o carvão. E assim como, né, as tradicionais formas de arte, o desenho ele também foi bastante difundido pelos religiosos no Oriente ou no Ocidente. Então, assim, dessa forma, como a gente viu que nem na aula 1, que a arte ela era ligada com a religião, o desenho também tinha essa ligação com a religião. E é lá no Renascimento que o desenho ganha perspectiva e passa a retratar mais fielmente a realidade, né, do que ocorria antes, que não tinha aquele realismo antes. E com o Renascimento começou a ter mais um realismo, começou mais a se dar volume, a usar a perspectiva. Por exemplo, assim, ó, lá nas ilustrações, lá na Idade Média, se vocês forem olhar, falta a perspectiva. Os cenários criados, assim, eles eram impossíveis, não era real aquilo. Era tudo chapado, não tinha a realidade, o volume, né? Não tinha essa perspectiva. Então, com o Renascimento, surge o conhecimento, começou a se estudar mais a anatomia humana. Então, aí os desenhos começaram a ganhar mais realidade, como eu falei, mais volume, né? Se estudava mais como que era uma parte do corpo. E aí, quando se colocava no papel, se usava esse estudo, então dava muito mais realidade para o desenho. E os artistas, né, da pintura nessa época, eles estudavam bastante sobre anatomia, então eles tinham bastante conhecimento e eles procuravam sempre dar a maior realidade possível. Eles usavam as sombras, as proporções, a luz e as cores
para deixar cada vez mais real os desenhos. E devido à Revolução Industrial, então surgiu uma nova modalidade de desenho, voltado então para a projeção de máquinas, de equipamentos, né, para essa revolução que veio. Aí veio o desenho industrial. Começaram a desenhar máquinas, a desenhar, né, para essa parte foi se desenvolvendo. E lá em 1890 surge a primeira revista em quadrinhos semanal da história. Foi no dia 17 de maio de 1890. Aí foi lançado a Comic Cuts. E após a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, as caricaturas e as charges, elas se popularizaram e sua utilização passa a ser cada vez mais frequente. E aí já na Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, além das caricaturas, nos periódicos de grande circulação, as animações passaram a ser utilizadas como uma verdadeira guerra visual. Seja para fazer propaganda, para fazer crítica, para falar de política, seja lá para o que for. Foi bastante utilizada essas animações. E na década de 90 até os dias atuais, nossa, teve muita diversificação, muita evolução, muita coisa foi acontecendo. Desde cartoon, charge, desenho técnico, desenho artístico, caricatura, anime, mangá, grafite, entre milhares de coisas que existem sobre desenho e arte por aí. O desenho ele foi ficando com técnicas cada vez mais apuradas, tendo arte final, tendo diagramação, impressão e tudo mais tendo uma baita de uma evolução. Então, sobre o conceito do que seria o desenho. Então, segundo vários autores, assim não seria possível chegar a uma definição, uma conclusão única do que seria o desenho. Mas a gente pegou uma observação, que o desenho ele seria uma forma de relacionar dois corpos, um instrumento que desenha e o papel que recebe o desenho. Já para o autor Philip, no livro intitulado A Mão Livre, para quem conhece, ou quem lembra ou não conhece, esse autor, o Philip, ele tinha um programa muito antigamente no canal 7 da TV Educativa. E o programa dele, que ele tem até, né, esse livro que a gente vai citar agora, ele tinha um programa chamado A Mão Livre. E se você colocar lá no YouTube A Mão Livre, você vai ver ele ensinando a desenhar. É bem legal. Vídeos, assim, são vídeos antigos, mas é interessante. Então, segundo esse autor, o Philip, né, no livro dele A Mão Livre, a linguagem do desenho define o desenho como a interpretação de qualquer realidade visual, emocional, intelectual e etc., através da representação gráfica. Em outras palavras, o desenho ele viabiliza a materialização de uma ideia, pois por meio dele é possível visualizar e comunicar a outras pessoas. Segundo a autora Donis Dondes, no livro Sintaxe da Linguagem Visual, ela afirma que a gente tem a capacidade de expressar e receber as mensagens de caráter visual em 3 diferentes níveis. O primeiro seria o representacional. O primeiro seria tudo aquilo que a gente vê no mundo concreto. As pessoas, os objetos, tudo seria a realidade objetiva, seria o que a gente vê realmente. O 2 seria o nível abstrato. Ele já é retratado de forma sintética, sem uma preocupação do detalhamento, sem a intenção de aproximar a cópia fiel, né, a cópia da realidade.
e o 3 é o nível simbólico. Aí ele já se refere ao símbolo que é concebido pelo homem. Então agora a gente vai para a parte do fundamento, né, os conceitos do desenho, os fundamentos da linguagem visual. A gente está usando o livro Fundamentos da Linguagem Visual, da Adriana Vaz e do Rossano Silva, como referência. A arte, ela é uma forma de representar o mundo. São 3 elementos básicos da linguagem visual, que são o ponto, é a linha e é o plano. Nós devemos ter em mente que os artistas, para eles representarem o mundo, para eles criarem suas obras, né, eles utilizam os elementos da linguagem visual. Eles utilizam esses elementos que a gente acabou de citar. Então, o ponto, ele é o elemento básico e primordial do código visual. Podemos representar o ponto de muitas maneiras. Lá na geometria, ele pode ser representado como a união de 2 retas, ou pelas coordenadas x, y e z de um sistema. Assim, temos o ponto em seu aspecto teórico e conceitual. Na linguagem visual, o ponto ele pode ser um elemento que indica a posição como um centro de interesse ou de composição. Nessa natureza conceitual, temos o que chamamos de ponto gráfico. Ele se constitui de um sinal gráfico. Conforme explica o autor Wong, os elementos básicos da linguagem visual, que é o ponto, a linha e o plano, eles são conceituais. Mas no momento em que se tornam visíveis, eles passam a ser considerados formas. Ou seja, eles apresentam uma materialidade e eles são representados por algum tipo de sinal ou por alguma marca. Outro autor que se dedica a estudar os elementos da linguagem visual é o Kandinsky, que no seu livro Ponto e Linha sobre Ponto tem a contribuição à análise dos elementos da pintura. Elabora uma teoria das formas em que ele postula a correspondência entre os elementos, o ponto, a linha e um plano. E segundo ele, o ponto e a linha são os 2 elementos básicos necessários a toda a composição pictórica. Eles são suficientes para o desenho. Já para Malins, ao definir a pintura e o desenho, os considera como uma série de marcações realizadas com diversos meios ou técnicas, como grafite, como tinta, como caneta, entre outros. Para o autor, são marcas que produzem sinais visíveis e de todas as marcas que podemos criar, o ponto é o mais sensível. Sendo assim, existe uma técnica chamada pontilhismo. Ela é uma técnica de pintura, ela também pode ser utilizada no desenho. Ela é saída do movimento impressionista, em que pequenas manchas ou pontos de cor provocam uma mistura óptica nos olhos de quem observa. E ela foi criada lá na França, em meados do século XIX. Quando há 3 ou 4 pontos juntos, nós temos a tendência de vê-los agrupados, criando assim uma forma. Assim, apesar dos pontos não estarem unidos, eles criam a sensação de fechar um contorno na figura. E essa percepção, ela ocorre pelo fenômeno do fechamento, que ele é estudado pela teoria da Gestalt, que no caso, nas nossas aulas, eu não vou comentar ainda, né? Quem sabe no futuro eu faço alguns vídeos sobre esses fenômenos. Mas você pode colocar lá no YouTube e procurar sobre a teoria de Gestalt, para você já ter um entendimento se você tiver curiosidade sobre isso. Voltando então ao assunto, né, dos pontos,
O agrupamento desses pontos também ele pode criar uma sensação de claro ou de escuro, assim criando uma ilusão de que algumas partes estão banhadas pela luz e outras estão pelo escuro. Também temos a escala tonal, que ela é representação que demonstra como uma cor ou uma textura vai do claro para o escuro. Idealmente do branco ao preto, passando pelos tons de cinza. Mas isso eu vou falar mais na outra aula, quando eu for falar sobre luz e sombra. Conceitualmente, a linha ela pode ser compreendida como uma série de pontos. Além disso, para a geometria, a linha reta ela é um elemento infinito, enquanto que o traço definido por um início e por um fim seria um segmento de reta. Conforme Ellen Lupton e Jennifer Phillips, a linha é uma série infinita de pontos, entendida geometricamente, tem comprimento, mas não tem largura, e é a conexão entre dois pontos, ou o trajeto de um ponto em movimento. Para além do seu sentido conceitual, temos também, como no caso do ponto, a linha gráfica, que ela apresenta um comprimento, mas também uma espessura. E como escreve Wong ou Young, uma forma que define sua materialidade, ou seja, os diferentes tipos de materiais, caneta, lápis, pincéis, programas gráficos, eles criaram distintas formas de linhas com texturas e espessuras próprias. O desenho, ele é a arte de representar ou de criar formas, e é uma obra bidimensional, que ela é composta por linhas, por pontos e por formas, como já foi falado. Então, o que é uma forma? Então, segundo o autor Wong ou Wong, ela é um sentido mais amplo. Tudo que é visível tem uma forma, e é por meio dela que percebemos o mundo à nossa volta. E é essa percepção que pode ser visual ou pode ser tátil. Tátil, pegar nas mãos, né? Sentir o tato. Bem como poder ser uma construção intelectual ou cultural. E para Wong, as formas elas que se classificam em tridimensionais, que são aquelas que apresentam largura, comprimento e altura, e as bidimensionais, que são aquelas que apresentam somente o comprimento e a largura. Essas formas bidimensionais são as formas que são os desenhos que a gente pode desenhar no papel, que a gente pode pintar num quadro. Elas são constituídas por pontos, por linhas ou por planos sobre uma superfície plana. E o suporte da forma bidimensional ele é chamado de moldura de referência. E já num segundo momento, as formas elas podem ser classificadas pelo Wong ou Young, elas podem ser figurativas e podem ser abstratas. As figurativas, elas são aquelas que representam elementos do mundo real. São formas naturais ou artificiais, assim como as formas verbais. Elas podem ser representadas de forma realista, ou também podem ter um certo grau de abstração, uma certa distorção, uma simplificação, desde que ainda permita o reconhecimento do objeto. Já as formas abstratas, elas não apresentam um tema reconhecível. Então, vamos falar um pouco agora sobre proporção, né? Então, os artistas, né, do desenho, da pintura, até os designers, eles podem estruturar seus desenhos através de grades, que são conhecidas também como grids, que são linhas que auxiliam na configuração na imagem, e elas servem de baliza para o
o olhar durante o processo criativo desses profissionais. E isso ajuda com que não se perca a proporção. Então, essa estrutura, ela vai controlar a posição das formas em um desenho e mostra a organização do próprio desenho. Claro que o seu uso ele não é obrigatório, mas quem gosta de desenho, se for olhar, muitos admiram desenhistas do realismo, do hiperrealismo, e se você for olhar a forma que eles desenham, até tem aqueles artistas que desenham com lápis de cor, eles usam essa técnica do grid. Se você for olhar, muitos que têm canal no YouTube, eles utilizam essa técnica do grid para não perder nenhum detalhe, nenhuma proporção, para que fique de fato hiperrealista. Então, essa grade, esse grid, e também o grid ele é utilizado para você usar para aumentar desenhos. Você tem um desenho que ele é pequenininho, bem pequenininho, e você faz ele ampliado. Você pode utilizar a técnica do grid também para ampliar esses desenhos e ficar com a proporção correta. Então, vamos falar um pouco agora da perspectiva, que foi o ponto central do Renascimento, né? Que era a utilização de luz e sombra para representar a profundidade, que foi usado durante a Idade Média. E então, vamos falar um pouco. E foi no Renascimento que foi a descoberta da perspectiva central. Então, para a gente entender a questão do volume e da sombra, é importante a gente entender o conceito de espaço. A gente tem que entender o que é o espaço. A gente percebe o espaço como algo tão natural. A gente vive num mundo tridimensional. E a ideia de espaço que a gente tem na nossa imaginação é de que o volume dos objetos já está pronto. Então, vamos falar um pouquinho sobre a sombra. Tão importante a gente saber sobre esses conceitos básicos do volume e da sombra para poder entender essa questão toda. Então, as sombras elas podem ser a sombra própria do objeto, pode ser a sombra projetada e também a combinação das duas. Eu vou fazer mais adiante no vídeo algumas práticas e vou mostrar para vocês como é que funciona essas sombras. A sombra projetada, a sombra do próprio objeto e a mistura das duas. Então, a sombra própria, ela é uma parte integrante do objeto e ela serve para definir o seu volume. Já a sombra projetada, ela é lançada de um objeto em relação ao outro. Ela é uma sombra externa ao objeto. E ela pode ter a função de definir o espaço. E sobre a perspectiva, existem dois tipos, as rápidas e as exatas. As rápidas, elas são feitas com a utilização de linhas paralelas para representar a ideia de profundidade. E nas exatas, a construção técnica, ela utiliza linhas que não são paralelas e elas convergem para o ponto de fuga, elas vão para o ponto de fuga, que é o modo natural de como vemos os objetos, quando a gente vê uma fotografia ou quando a gente faz um desenho de observação. Também temos outros tipos de perspectiva, que é a cavaleira, tem a isométrica e tem a perspectiva cônica, que é com um ponto de fuga e com 2 pontos de fuga também. A técnica da perspectiva, ela foi sistematizada lá no Renascimento, entre os séculos 14 e 16. Pois lá nos períodos anteriores,
a maneira de se representar o espaço, eles não usavam o princípio matemático. Então, depois dessa técnica, ela começou a servir de base para a geometria projetiva. Então, a luz e sombra, a gente pode pensar em todos os objetos que nos rodeiam. Todos têm luz e sombra. Eles não aparecem, essa luz e sombra não aparece apenas em sólidos geométricos, mas em qualquer objeto do nosso dia a dia, se a gente prestar atenção, a gente vê a luz e vê a sombra. Também tem uma técnica que foi muito utilizada no Renascimento, que era chamada de chiaroscuro, que eu até citei na aula 1, né? Que nós falávamos da história. E essa técnica do chiaroscuro nada mais era do que o claro e o escuro. O chiaroscuro ele era uma técnica utilizada pelos pintores gregos antigos. E ela era definida, então, pelo contraste entre a luz e entre a sombra, na representação de alguma coisa que eles quisessem, né, mostrar. Então, com o uso do claro e do escuro e do esfumato, os artistas, a partir lá do Renascimento, eles passaram a simular o volume dos objetos. O esfumato, como eu há pouco falei, que eu há pouco citei, ele é uma técnica usada para produzir suaves gradientes entre as tonalidades do desenho. E o termo ele vem do italiano sfumare, que significa de tom baixo ou evaporar como fumaça. Tanto que se a gente vê alguns vídeos no YouTube, tem alguns artistas, alguns professores que falam, né? Ah, a gente desenhou aqui, a gente passou o grafite, agora a gente vai esfumar, né? Creio que venha daí do esfumato, né, esse termo. A partir dos esforços desenvolvidos na perspectiva exata do Renascimento, surgiu no século XVII a geometria projetiva. Isso ocorreu porque a definição de perspectiva ela era criada no Renascimento, permaneceu a mesma até a época do matemático francês Desargues. Então, logo mais na nossa prática, nós vamos desenhar formas geométricas, porque tudo é dividido em formas geométricas. Se você souber desenhar formas geométricas, você desenha qualquer coisa. Só que tem que aprender a enxergar essas formas geométricas nas coisas. Tudo é forma geométrica. Se a gente olhar agora para o nosso computador, esse que a gente está ouvindo a aula, ele é uma forma geométrica. E se tu pensar numa forma geométrica, tu já consegue começar a colocar no papel. O básico. A gente não se coloca detalhes num primeiro momento. A gente vai fazer o esboço. Depois a gente pensa em detalhes, né? Primeiro a gente vai do mais fácil para o mais difícil, né? Então, a gente olhando para outras formas, outros objetos, aliás, você vai vendo formas. Assim como se você olhar para uma garrafa, você vai ver um cilindro. Aí você desenha um cilindro, vai observando, desenha o cilindro, depois você vai terminando e desenhando a garrafa. Assim também é importante a gente estudar anatomia, tanto dos animais quanto dos seres humanos, para fazer um bom desenho de um ser humano, de um cachorro, de um gato, de um cavalo. E através dessas formas geométricas, a gente também vai utilizar para fazer partes do corpo humano, claro, usando as proporções desse estudo da anatomia. A gente, por exemplo, a cabeça, para facilitar, né, esse esboço, para começar, a gente faz a esfera, aí os braços a gente vai fazer alguma esfera, e na sequência ali nós vamos fazer o cilindro, aí a mão
Também a gente pode fazer um quadrado. E depois a gente vai, né, depois desse esboço feito ali para te ter uma noção do espaço onde vai cada coisa, a gente vai moldando essas linhas e aí vai fazendo o desenho que a gente quer. A composição do desenho também é uma coisa bastante importante. Ela está mais ligada na finalização da arte. E ela é a forma como você compõe todos os elementos desse desenho. Ao juntar todos esses elementos em um todo, você tem uma composição. E também alguns desenhistas eles costumam utilizar a proporção áurea para criar uma composição, mas ela não chega a ser necessária, mas alguns utilizam. E a composição ela é definida por tamanho, por ângulo, pela perspectiva, pela tensão dos objetos do primeiro e do segundo plano. E é bom observar o trabalho de outros artistas para a gente ter uma inspiração, para a gente começar a ver o porquê que é importante estudar arte. Por que que é importante? Para a gente facilitar o nosso estudo. Porque os artistas lá do passado já fizeram vários estudos e isso já nos facilita muito. E através desses estudos a gente não precisa ficar patinando nos mesmos erros. Porque aí a gente pega um livro, a gente lê aquele livro, já vê uma técnica nova, já aprende uma maneira de fazer que a gente não sabia, e isso já vai sendo uma evolução para o nosso estudo. Então, por isso a importância da gente estar estudando história, para a gente estar estudando essas técnicas, para a gente aprender como que se faz esses desenhos sem estar patinando. E outra coisa que muitas pessoas falam que desenhar é dom. Gente, desenhar não é dom. Desenhar é técnica, é tu saber a técnica certa e é o teu esforço de estar praticando a maior parte do tempo que tu puder. Não existe dom. Não é assim, fulano nasceu sabendo. Não. Se ele não, em algum momento ele praticou. Ele pegou o lápis, pegou o papel e praticava. Era bebê, era adulto, ele estava praticando. Ninguém nasce sabendo, assim, do nada. Não, em algum momento ele praticou. Só que para ele era um prazer praticar. Então desenhava que nem, né, criança. Pega ali, tá desenhando um solzinho, uma casinha, já sai um desenho legalzinho, né? É a prática do desenho que leva à perfeição. E sim, como eu disse, é a técnica. Que nem essa da geometrização das coisas, se você começar a tentar geometrizar tudo que você quer desenhar, vai ser muito mais fácil desenhar. Você vai conseguir esboçar, vai colocar a tua ideia no papel, você vai ver que é mais fácil do que você pensa. Só, claro, precisa da prática. Então, desenhar é técnica, é o esforço de estar treinando. Então, é técnica e treinamento. Na perspectiva, à medida que as coisas vão se afastando assim dos nossos olhos, elas parecem ser menores. E quanto mais perto dos nossos olhos, elas parecem maiores. A proporção, ela é a relação da estrutura do desenho. Segundo o dicionário Luft, ela é a correspondência de medidas de tamanho e ela é a relação estabelecida entre as diversas partes de um todo. Então, uma maneira de ajudar para manter essa proporção é como eu estava falando com a geometrização. Observar essas formas geométricas, passar para o papel, né, fazer o esboço, depois você fazendo o desenho que você quer. Você olha para o objeto e vê que forma geométrica poderia ter esse objeto. E depois passar para o papel essa forma geométrica e depois vem fazendo o contorno do objeto que você quer fazer.